Beleza, gravando. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 31/8/2024, 9h38. Começamos aqui a nossa primeira de 1/8 aulas de prática de mecânica dos solos, né? Nós já nos encontramos com... não estavam todos aqui, né? Pelo volume de pessoas, estamos 48 aqui, então 47 alunos. Os 47 não estavam, muito provavelmente, não estavam na nossa primeira e nossa segunda aula teórica de mecânica dos solos, mas lá eu já comecei a desenvolver algumas ideias com vocês da importância, da necessidade do conhecimento de mecânica dos solos. A engenharia, para quem ainda não percebeu, a arquitetura, para quem ainda não percebeu, porque assim, eu falo não percebeu porque eu não tenho exatamente a dimensão de que período vocês estão, do quão afeiçoados com a prática profissional vocês estão. Vocês vão perceber que a faculdade ela é generalista. Você precisa ver um conjunto de conhecimentos de dados muito vastos, e talvez você vai utilizar uma pequena parte deles, e isso é normal. Ninguém vai trabalhar com tudo que aprendeu dentro da arquitetura, dentro da engenharia. Eu creio que isso seja humanamente impossível, né? A menos num futuro que você tenha uma expansão aí, e você coordene um escritório que trabalhe com várias outras áreas, né? Mas, então, mecânica dos solos faz parte desse conjunto de informações que vocês têm que ter, mesmo que vocês não irão trabalhar num futuro com prática laboratorial, não vão pisar num laboratório, não vão mexer com pavimentação, não vão mexer com rodovia. Mas, eminentemente, o assunto solo, terra, isso não vai deixar de estar na vida de vocês, por isso que essa matéria talvez seja tão relevante dentro do rol das outras matérias que vocês vão estudar. A filosofia na arquitetura nunca deixará de ser importante, né? Várias disciplinas nunca deixarão de ser importantes, a ética na engenharia, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A mecânica dos solos também. Eu acho que vira e mexe vocês vão se deparar com algum probleminha aí de incompatibilidade por resistência de solo, ou tipo de solo, ou por escavação, e as respostas, meus queridos, as respostas estão aqui. Na teórica, estão aqui na prática, isso não tenham dúvida, tá? Aqui na Uniub, nós conseguimos ver todo o currículo possível de mecânica dos solos? Não. Mecânica dos solos é uma matéria gigante, tá? Gigante. Mecânica dos solos, assim, quase todas, né? Se você for procurar, tem nível de mestrado, doutorado, tem especializações que você vai cavar cada vez mais fundo nessas disciplinas, né? Concreto armado, metálica, madeira, solos, drenagem urbana, pavimentação. Então, eu lembro vocês que a faculdade, quando eu chamo de faculdade, né? A universidade, a parte que nos cabe na academia aqui, enquanto graduação, é realmente mostrar que existe os fundamentos, explicar alguns fundamentos que são óbvios para vocês construírem um raciocínio lógico e mostrar para vocês, olha, um problema futuro, moçada, aí vocês às vezes tem que consultar uma literatura especializada. É isso que eu estou querendo dizer, tá? E eu fiz esse prólogo aqui porque eu já conversei isso com o Marquinho, não sei se ele ainda está na sala, ele vai se recordar. Quando a gente, professor Sandro, eu e o Marquinho nos reunimos lá no MDE quando juntou essa nova matéria de mecânica dos solos, e nós fomos lá discutir peraí, só um segundo, vou botar de espirrar. Solta. Não saiu, não saiu, mas uma hora sai. Que viríamos na prática? O que nós veríamos na teoria, que nós veríamos na prática? E aí, essa primeira prática eu era muito reticente de colocar ela, muito, que ela chama identificação tátil e visual dos solos. Por quê? Porque ela é uma prática, assim, muito simplória, rasa, e só que eu comecei a pesquisar,
algumas faculdades, por exemplo, a Unesp faz ela, né? Eu acho muita. Eu estudei muito pelo Unesp, então eu tenho um carinho muito grande pelos materiais da Unesp, né? Parte de concreto armado, o Dr. Paulo Bastos, assim, ele é um conhecedor profundo e é a minha área, né? Então a Unesp fazia, a Unicamp não, a USP eu acho que não me lembro. Mas aí eu fui parar e pensar quantas vezes, enquanto eu estava lá com o escritório de projeto aberto, quantas vezes me chamaram para ir na obra só para dar um pulinho aqui, só para você ver o solo como é que é, você vai dar para fazer isso, você vai dar para fazer aquilo. Então, esse negócio desse pulinho para ver o solo como é uma identificação sem muitos dados científicos, né? Só por percepção. E essa primeira prática nossa, eu peço a compreensão de vocês. A compreensão de vocês por não ser algo tão científico, não ter parametrizações normatizadas, não ter cálculos rebuscados. É um negócio muito simples mesmo, que eu vou mostrar para vocês e tentar despertar em vocês aí a sensibilidade sensorial, na verdade, né? Sensorial do solo, de quando é que você vai pegar um solo mais macio, que ele é um solo mais fino, um solo mais grosso, e quais são as fundações aí mais adequadas a esse solo, mas tudo no campo da experimentação ali muito raso, tá? Eu gosto de ser bem claro as coisas com vocês, mas é uma prática que eu mantive. Por que eu mantive? Porque ela vai acontecer com vocês um dia. Vocês vão ter que, antes de ir para um laboratório, talvez nem vá para um laboratório, vocês vão tomar algum tipo de decisão baseado nesse chegar, nesse pisar na obra lá, né? Por exemplo, são coisas tão bestas assim, eu já vou colocar o vídeo para vocês, mas pensa comigo, um dos grandes vilões, e aí eu vou restringir a visão agora, eu estou saindo de estradas, tá? Estou saindo de pavimentação, estou saindo do urbanismo, estou falando especificamente de construções residenciais, industriais, mas edificações. Um dos grandes vilões das edificações são aterros. Nós falamos na última aula teórica sobre aterro, tensão no solo, né? Tensão total, efetiva e neutra, né? A gente até fez um exercício em que a camada estava 2 metros acima do solo, que acontece muito em condomínios aqui, né? Você vai regularizando, jogando da portaria, na hora que você vai regularizar seu condomínio lá no final. Aconteceu aqui com o condomínio Jardins, quem é uberabense sabe, ali na saída da Filomena Cartafina, perto do Dama 1, estão quase concluindo o condomínio Jardins. Eu fiz todos os projetos lá do Jardins, né? E, na verdade, eles recalcularam esse projeto. Esse projeto, um outro escritório de cálculo tinha feito, foi minha última atuação como projetista, como calculista, e não sei que erro que ocorreu da equipe de topografia, que quando bateram um nível lá, os muros já estavam prontos, eram muros de divisa, por mais que fossem com bloco, tá? Os muro de condomínio, né, gente? Com bloco de 14 de largura, aquele bloco de concreto, mas um bloco de concreto de baixa resistência, não um bloco para 4 MPa, certo? Um bloco para 1,5 MPa. E aí, na hora que bateram o nível pela segunda vez para fazer o arruamento, teve pontos do condomínio que nós tivemos 2,5 metros de elevação de solo. Então, o condomínio como um todo, o nível que era para ser o nível inicial, ele subiu o nível. Esses casos é legal que dá para contar aqui na prática, na teoria não dá, senão não dou conta de dar aula lá, né? E aí é o que entra a minha parte. Aí, de tanto remar, eles perceberam que tinha que calcular tudo de novo. E o calcular tudo de novo calcular tudo de novo na base do que estava existente. Então, eu tive que calcular reforço para muro, alavanca para muro de arrimo com muro existente, fazer cintamento novo, recalcular as fundações que estavam prontas de alguns edifícios, e acabou no final das contas que eu recalculei foi todos os edifícios, menos a portaria e todo o muro ali. Por quê? Algum erro, em algum momento, eu não quero, não me interessa nem saber aonde, mas me parece,
segundo a coordenadora de projetos da Urbaniza, que é a construtora que está fazendo lá, segundo ela, foi na topografia, a topografia que vacilou nas cartas lá de levantamento. Bem, e aí? E aí acaba que acontece esse vilão, o vilão do aterro. O vilão do aterro, por mais que você compacte um solo no seu canteiro de obras, se você não te fizer um trabalho de compactação conforme as melhores práticas de engenharia do DENIT, que é camadas de no máximo 15 centímetros de espessura, no pé de carneiro, passando de 4 a 6 vezes, se você tiver aí um solo mais grosso, até 8 vezes, se você tiver um solo mais fino, controlando o teor de umidade com a umidade ótima, nós vamos falar nessas práticas, vocês vão entender o que é isso. Se não fizer desse modo, dificilmente você vai atingir 60%, 70% da compactação geológica, da compactação natural desse solo, né? E aí uma observação que é muito simples e para alguns, assim, às vezes nunca se deparou com esse tipo de pergunta é se tem ou se não tem aterro. Como é que você sabe se aquilo lá foi ou não foi aterrado? A primeira coisa é você olhar se aquilo foi um pasto, né? Se você chegou, e eu falo muito aqui da nossa região, né, gente? Vocês me desculpem, mas meus exemplos, às vezes, eles são limitados ao interior de São Paulo aqui e o Triângulo Mineiro. É minha área de atuação, eu não consigo, às vezes, vislumbrar muito fora disso. Aqui é uma área que foi muito degradada para pasto, né? Não quero entrar nessa questão ambiental, mas foi muito degradada para pasto. Nós jogamos parte do cerrado, não sei quantos por cento do cerrado no chão, trator de corrente, joga no chão e isso vira pasto, né? E se foi pasto, gente, isso está sendo aerado, está sendo umedecido, está sendo pisoteado por vaca há muitos anos. Então, quer dizer que essa compactação natural já ocorreu. Quando você tem, então, um pasto, você pode afirmar, com pouquíssimas chances de errar, de que se a construção for uma construção normal, que eu estou chamando de normal, gente, esses exemplos não servem para uma torre em Dubai, né? Não serve para o Califa, não serve para quem é de São Paulo, não serve para o Farol Santander. Mas se for para uma construção convencional, uma casa de um pavimento, 2 pavimentos, quiçá 3 pavimentos, saibam com pouca chance de erro que você vai conseguir ali trabalhar com fundações rasas, tranquilamente, com uma sapata. Gente, sapata não tem nenhuma fundação mais econômica que sapata. Então, só de você saber que você consegue trabalhar com uma sapata, isso implica em dizer para você que você vai ter uma economia aí em termos de estrutura, né, gente? Porque não dá para eu falar, é uma bobagem. Eu vou fazendo voltas aqui, né? Se vocês acharem que eu estou me perdendo do assunto, vocês podem me cobrar. É uma bobagem você tentar traçar paralelo, achar um percentual, achar uma relação entre o custo total de uma obra e o custo da sua estrutura. Por quê? Eu vou explicar. E depois eu volto nesse ponto que eu falei da fundação. É outro parênteses que eu estou fazendo aí. Gente, é possível você ter 2 casas muito bem estruturadas, com pilares robustos, muito bem dimensionados, com vigas extremamente bem dimensionadas, com laje H12 beta 16, que não vai dar uma fissura. A estrutura da casa, ela nunca pode tremer a terra, ela vai ser perfeita. E uma você faz um acabamento mais simples, reboca o teto com gesso. Vamos lá. O que é um acabamento mais simples? Faz reboco de teto com gesso. Para que rebocar com argamassa, gente? Reboca com gesso, né? Reboco com gesso. Telhado, um telhado, a casa em formato de caixote, um telhado que você não vê, não é barro, então você pode usar pontalete. Piso, você vai trabalhar ou com piso cerâmico ou com porcelanato mais simples. Suas torneiras, você não vai meter nenhuma torneira de R$ 5.000. Vocês estão me entendendo? A casa, você consegue pegar a mesma casa e fazer ela custar o dobro, se você quiser, dependendo do que você vai inventar de colocar nela. Gente, para quem não está acostumado ainda, para quem está, vocês me desculpem mais uma vez. O fato
de você escolher uma porta, seja ela qual for, da sua casa, que não esteja no padrão 2,10 de altura, ou por 60, ou por 70, ou por 80, amiguinho, uma porta de madeira hoje, com um portal, com tabeira para tampar ela bonitinha de 2,10, você vai comprar, você vai pagar uns 250 na porta, 250 na porta, o kit dobradiça mais fechadura, você paga mais uns 150, deu 400. As tabeiras, o acabamento, você paga mais uns 50, 450. E aí eu não vou colocar o profissional, porque o profissional deve te cobrar mais ou menos a mesma coisa para sentar uma ou outra. É esse seu custo da porta. Aumenta essa porta, para 2,30, não é para muito mais do que isso, não. Veja se esse custo não quase triplica. Por que triplicaria? Gente, nada que é padronizado, né? Ô, Johnny, fecha o seu microfone para nós, por favor. Obrigado. Tudo que não é customizado começa a ficar mais caro, né? Então, assim, são exemplos, nem a mecânica dos solos, né, gente? Mas são exemplos aqui do que você consegue fazer, assim, com pequenas coisas você consegue encarecer uma obra. Isso eu acho, assim, muito interessante do pessoal da arquitetura ter ciência disso. Não, né, não podem me perguntar quando quiser, eu não consigo ficar aqui me aprofundando muito nisso, mas pouquíssimas coisas, poucas coisas fazem que os custos você perca a sua planilha de custos, elas ficam mais altas. Então, esse é o motivo pelo qual, lá em orçamento, na hora que vocês forem ver orçamento, na minha humilde opinião, é uma bobagem você correlacionar custo de etapas estruturais com custo de acabamento. Bom, estrutura você compara com estrutura. Quanto ficou a estrutura daquela casa com 200 metros quadrados? Ah, a minha é de 160. Dá para fazer uma proporção? Dá. Então, regra de 3 se aplica à estrutura, mas se você comparar simplesmente estrutura por estrutura. O resto aí é um pouco... infelizmente, não dá para ter essa ideia. Por mais que exista um índice que chama CUB, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre CUB, CUB é o custo, o mercado imobiliário usa, né, que é o custo do metro quadrado construído. Por mais que hoje nós tenhamos uma tabela de CUB, que vai passar aí uma R1 entre 4.800, 5 mil reais o metro quadrado, e uma R2 aí, uma casa de padrão médio para baixo, entre 3.500 o metro quadrado, um galpão 2.500, 2.600 o metro quadrado, mas isso é só um chute, tá? A assertividade mesmo é fazendo orçamento. Bem, sobre Até porque, né, professor, são muitos parâmetros, né? Muitas questões aí que podem influenciar nesse custo. Muitos, você falou bem. É muita coisa. É o porcelanato, você tem 200 metros quadrados de porcelanato no chão. 200 metros quadrados no chão. Você compra lá um porcelanato por 50 reais o metro quadrado. Ainda tem, dependendo da sua exigência, tem. Se você não quiser um Carrara, se você não quiser um Portinari, você se contenta com um Delta, e o ótimo porcelanato, inclusive, tal Delta. Você paga 50 reais, o outro vai lá e paga 250. São 5 vezes. 5 vezes 200 metros quadrados. Entendeu? Então... Eu falo porque, na prática, né? Eu estou fazendo duas obras aqui. Uma, estou fazendo num padrão mais inferior um pouco, né? Seria para aluguel. Outra, estou fazendo um padrão melhor para moradia. Então, tudo que você vai olhar, aí a opção da pessoa é gosto, mas igual você falou, porcelanato, qualquer coisa aí diferencia muito no valor total. É muito. E é por isso que é muito fácil tomar prejuízo, igual eu tomei assim ao longo da minha vida, quando eu tive esse Bioproj, por não saber fazer orçamento, sabe? Por entrar em barca furada, não saber fazer orçamento, ir com a cara, com a coragem. Esse negócio que vocês ficam lendo aí, vocês, quando eu falo, todos nós, né? Fico lendo aí de coach, vamos lá, é só fazer, vá que você consegue e tal. Muita parcimônia aí, né? Muita parcimônia, muita energia te causa prejuízo. Então, por isso que é muito complicado pegar a obra, por exemplo, empreitada global, que é pegar
pegar material e construção. Pouca gente gosta, só construtoras mais consolidadas. Foi nessa que eu quebrei, eu consegui quebrar consegui não, né? Já nasceu sem dinheiro, para quebrar é muito fácil. Consegui não dar certo com uma empresa tal do Global. O Global é complicado. Na pandemia, então, quebrou muita gente. Eu fui uma delas, tá? Por quê? Porque o Johnny falou. É muita variação. A mesma casa com uma coisinha a menos, e só fazendo um negócio aí, eu falei 5 vezes mais, vezes 200 metros quadrados, não é R$ 1.000 de diferença, não. É 5 vezes mais no preço, né? Então, nós estamos falando de 50 para 250, nós estamos falando de 200. Aí é 200 vezes a metragem quadrada. Aí você vê a diferença de preço. A diferença. Né? E aí vai lá, tem gente que economiza no tubo, não, gasta, nossa, eu tô gastando, tem. Nossa, eu tô gastando demais vou gastar demais com acabamento, com móvel planejado, porque eu já comecei a olhar, vamos economizar na fiação aqui, vamos passar um fio de 1,5 em vez de 2,5, vamos passar um tubo que não tá caro demais a barra de tudo do Tigre. Aí economiza numas coisas assim que não fazem o menor sentido, né? Que vão trazer uma doença sistemática para a edificação, uma patologia que nunca mais sai. Bom, e aí falando sobre custo, eu tenho que voltar. José, dependendo da fiação que você passar, dependendo da potência que você tiver, né? Se você fala de uma casa de alto padrão, automaticamente você está imaginando que seus circuitos serão não é sobrecarregado, mas serão circuitos carregados, né? Você não vai ter um chuveirinho aí de 3.200 watts. Vai ter um chuveiro de 5.600, 5.700, uma duchona pá. Se o seu quadro de disjuntor estiver funcionando bem, tudo bem. Na hora que ele esquentar, seu disjuntor magnético, termomagnético, ele vai derrubar lá. Agora, se ele não tiver, é fogo. Né? Mas aí, falando... Matheus, eu já te dou a palavra, tá? Falando, só senão não fecha a parte de fundações. Falando sobre fundação e economia com relação à estrutura, não tenham dúvida de que quando você consegue numa casa construir via sapata, você está fazendo o possível, dentro da segurança é óbvio, para economizar na fundação daquela casa. Não tem nada que seja mais econômico. Com exceção de um negócio chamado radier. Radier é mais econômico. Mas o radier, ele é para tipos de construções específicas, né? Quem não sabe, depois dá uma pesquisada. Radier. O radier são para casas cuja a carga seja linear. O que é uma carga linear? A sua laje descarrega nas paredes, o tijolo de cima descarrega nos 2 tijolos de baixo, os 2 de baixo descarregam nos 4 de baixo, os 4 de baixo nos 8 de baixo, até que na faixa de encontro com o chão eu tenho uma carga linear correndo nela, como se fosse uma linha de carregamento. Esse princípio chama princípio de Saint-Venant. Essa talvez não seja, não é o método construtivo mais comum. Mas é um método construtivo, por exemplo, usado pelos prédios da MRV, pelos prédios da Inter, que são aqueles que vocês veem em bloco estrutural, né? Os caras constroem com bloco estrutural. Aquilo lá é para que a carga seja linearizada. Vocês vão aprender isso comigo também em teoria das estruturas. Na verdade, com o HIT. Vão aprender isso com o HIT. Em mecânica e teoria das estruturas. Linearização de carregamento. As casas, os prédios, as edificações que vocês veem pilar, o que acontece? A laje carrega, as pessoas carregam as lajes carregam as vigas carregam os pilares de baixo, e aí chegam na fundação. Então, as cargas são pontuais ou puntiformes, elas são aplicadas no lugar específico. Se você cavar em volta do pilar, não tem problema nenhum, sua estrutura não vai a colapso, porque a carga do pilar está naquele ponto, naquela coordenada cartesiana no terreno. 1 metro para lá, 1 metro para cá, para cima, para baixo, não pega nada, tá? Alvenaria estrutural, Cássio, sim.
Então, a sapata é o mais barato, só para completar, a sapata é a mais barata para este tipo de caso. Para o caso em que as construções dispõem de pilares, não são de alvenaria estrutural. E as construções que dispõem de pilares são aquelas que, via de regra, é óbvio que tem as exceções, você pode abrir e fechar a sua alvenaria para fazer passagens ou não em qualquer lugar. Qualquer lugar, tá? Essas construções, elas são mais flexíveis com relação à reforma, né? É por isso que você chega na casa, você está em dúvida, você vai batendo no tijolo e vai chegando mais perto, vai batendo no tijolo, vai chegando mais perto da divisa do encontro de duas paredes, porque normalmente o calculista lança, na maioria dos encontros de duas paredes, um enrijecimento, um pilar. Você vai ouvindo o barulho, você vê que fica maciço, você sabe que ali tem um pilar. Então, se tem pilares, com toda certeza, se o arquiteto te perguntou, o próprio arquiteto está fazendo essa verificação, pode ter certeza que ali você pode cortar, integrar dois ambientes, tá? Basta fazer um reforço com viga, com verga. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Obras de reforma, né? Surpresa, reformas, tá? Antes de eu passar para o vídeo, Matheus? Quem levantou a mão? Quem quer a palavra? Olá, bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, o Cleverton, você falou sobre economia em obra, e eu trabalhava em São Paulo, eu vi um acontecimento os caras usaram um PVC revestindo uma fiação. A fiação pegou fogo e derreteu o PVC. Isso aí não é nunca que foi indicado. Pelo menos nos meus conhecimentos, não. Isso aí, em relação à economia, pode gerar um prejuízo enorme para empreiteiro ou para a empresa que for. Isso é... Eu não gosto de classificar as coisas assim, mas isso... Gênio. Boa, Renato, boa. Para eu não falar o que eu ia falar, gênio. Genial, eu tenho um amigo meu que fala assim, genial ao seu modo. Genial ao seu modo, tá? Não está nas parametrizações. Se você pegar a NBR de cabos flexíveis, você vai ver que tem um material específico para a capa do cabo, não é PVC. Não é polivinílico lá, né? O PVC polivini não sei o quê. Eu acho que é polivinílico mesmo. Não é o material do PVC. Existe uma normativa brasileira para que cobre cabo, né? Existia antigamente o cabo de cobre rígido, né? Que é aquele que poderia ou não ser coberto por capa, e esse flexível, que é obrigatoriamente coberto por capa, e a espessura e o material da capa é normatizado, depende da tensão nominal máxima de trabalho do fio. Eu não sou bom em elétrica, mas, como eu falei para vocês, né, o engenheiro, o arquiteto, ele tem que ter uma visão generalista da coisa. Apertou, eu tô com dúvida, opa, que eu não demoro duas vezes. Queimou uma bomba de recalque, não sou eu, né, o responsável pelo departamento de água, mas eu estou envolvido com alguma coisa do departamento de água, queimou uma bomba de recalque na cidade, não vai ser eu que vou falar o que tem que fazer. Vou lá no eletricista. O que eu vou fazer é fazer o processo de dispensa de licitação, ou então de licitação, medir. Aí o cara que vai me falar, esse cabo é 16 milímetros quadrados, aqui não passa outro, tal. E eu vou o eletricista falar, eu vou no que a empresa especializada falar, né? A gente sempre tem que ter essa carta na manga de saber escutar o especialista. E isso é muito importante, escutar o especialista. Palpiteiro tem demais. Cuidado com o palpiteiro, hein? Não porque eu já fiz isso, que eu faço aquilo, que eu faço isso. Não é nada contra ninguém. Mas os palpiteiros, no dia que der errado, nenhum deles está na sua obra. Tá? Faz assim que dá certo. Na hora que der errado, é sua. Tá? A bronca é sua. A bronca não é do palpiteiro, não. Bom, deixa eu passar o vídeo para vocês, depois a gente faz mais comentários sobre eles. Só um detalhe. A nossa aula... Deixa eu olhar um negócio aqui. Rapidinho. Calendário. Veja bem, a nossa aula começa às 9h30 e vai até 10h45, é 1h15. Depois nós temos uma aula que vai das 11 da manhã ao 12h15. Eu costumo propor para as turmas
tocar direto. A gente para só 5 minutinhos para pegar uma água, para ir no banheiro, mas eu acho que ninguém aqui vai se opor, porque a gente para um pouquinho mais cedo, a gente ganha o sábado, principalmente quando a gente tiver 3 aulas, que imagina 20 minutos vezes 3, nós estamos falando de 1 hora que a gente para mais cedo, se a gente tocar direto. Né? Eu acho que está tudo bem. Inclusive eu que estou no trabalho, né? Inclusive a Poliana, que está no trabalho. E muito obrigado por nos acompanhar mesmo no trabalho. E eu, professor, estou rompendo o CBR aqui enquanto eu estou assistindo sua aula, hein? Que isso, aí você está lá na última aula minha já, que é o CBR, na penúltima. Já estou rompendo aqui já. Já está rompendo, guarde os dados aí para a gente discutir na hora que a gente falar do nosso no laboratório. Por favor. Fala, Márcio. Bom dia, Cleuson. Tudo jóia, beleza? Bem, com você. Tranquilo, graças a Deus. Ô Cleuson, deixa eu perguntar a você. Na última aula, foi até com... Eu esqueci o nome, foi com o João Augusto, que ele comentou desse solo caolinítico, que é misturado, né? E aumenta a compacidade... primeiro se forma um selo e aumenta também a compacidade desse solo. Eu gostaria de saber... tipo assim, você lança essa camada, ela aumenta a resistência em certo ponto, embaixo fica mais complicado, ele limita só naquela área onde vai passar aquela manta asfáltica, ou isso aí seria uma solução até mesmo para outros tipos de situação, por exemplo, uma barragem que seja, curiosidade. Tá, eu não vou te responder sobre barragens, porque meu conhecimento de barragens, ele é pequeno, só tenho conhecimento da parte que eu dou aula aqui, então eu nunca atuei, nunca conversei com alguém que atuasse, então me perdoe, mas eu não vou conseguir responder você sobre barragem. Sobre o solo, existe um negócio chamado bulbo de tensão. Quando você pega um solo, o solo está aqui na minha mão esquerda, quando você põe uma carga nele, a pressão forma circunferências, bulbos, onde aqui em cima ela é muitas vezes, porque a equação é elevada a 3 meios, né? Equação de Love, por exemplo. Vocês vão ver ela aqui ainda. Ela é elevada, o expoente é 3 meios, então não tem proporcionalidade. Ou seja, aqui mais embaixo, as tensões são bem menores, até no momento que a tensão da sobrecarga iguala-se àquela tensão que nós calculamos na última aula, iguala-se à tensão efetiva. Quando a tensão da sobrecarga, peso que você colocou, iguala-se à tensão efetiva, significa que o solo, para o solo, ele não está sofrendo nada. Vamos usar um linguajar aqui, né? Qualquer. O solo para de sofrer, ele está sofrendo compressão lá, peso. Na hora que essa compressão fica tão pequena que a sobrepressão iguala-se à pressão que o próprio solo faria nele mesmo, ela ficou irrisória para o solo. Portanto, por exemplo, o DENIT, ele obriga que você estude o subsolo até camadas, até profundidades de pelo menos 1,5 metro. Porque entende-se que depois que você fizer a camada as camadas mínimas, que é a base de 15 centímetros mais o revestimento, você tem aí próximo dos 1,80 metro, que é onde as tensões começam a ficar muito pequenas, começam a parecerem-se com a própria tensão efetiva. Por que eu disse isso? Porque essa caulinação, ontem teve uma aluna que me trouxe, eu até vou ver se eu digito enquanto eu vejo o vídeo, uma outra tecnologia que usaram numa obra de pavimentação que ela está aqui na cidade de Uberaba, que o engenheiro odiou, mas que é uma espécie de cal também, que você mistura o solo e faz esse endurecimento, essa cimentação de partículas. O que ele faz? Ele dá coesão nas partículas, né? As partículas estão soltas, né? Se você vier tracionando com o trator, botar a primeira no trator e sair acelerando, ele joga a poeira para cima. Então as partículas estão soltas. A primeira coisa que esse cal faz é dar coesão, porque ele é um aglomerante hidráulico, na água ele libera calor e traz para si. Ele dá coesão nas partículas do solo, ele dá uma cimentação com coesão, então elas perdem índice de vazio e endurecem. E quando endurece, teoria de Westgard, né? Aqui, a área... Vou explicar.
Se você tem um solo totalmente fofo, vamos pensar assim, se você tem um solo totalmente fofo, vamos pensar uma areia, um monte de areia e um solo natural, um pasto. Um pasto. O pasto não tem cimentação das partículas, não tem cal, mas o pasto ele está compactado pelo tempo. A areia não. Se você vier com um pontalete, por exemplo, e bater ele na areia, ele vai entrar na areia ali e a borda ali dessa areia não vai nem sofrer, porque as partículas não estão grudadas. Se você fizer com esse mesmo pontalete e bater aqui na terra, ele também vai furar a terra, mas você vai criar fissuras na borda da terra. Por quê? Porque existe uma cimentação ocorrida pela compactação. Quando você cimenta o solo, você cria essa solidariedade de uma área em torno. Então, quer dizer que essa tensão começa a se dissipar por uma área maior. Se tensão é força sobre área, quando você aumenta a área, você diminui a tensão. Esse é um dos mecanismos que faz com que melhore o comportamento do solo. Então, como as tensões maiores agem nos pontos de contato, ou na roda, né, normalmente isso é feito em estradas, agem no tensão, aonde a roda contacta, e você cria, além disso, uma camada mais resistente que o subleito, você cria uma camada de rolamento, asfalto, uma camada de base britada, o BTS, né, BTG. BGS. Oi? O BGS. BGS, brita Brita graduada. granulada simples. A camada do BGS. E ainda o solo cimentado, na hora que você chega no solo não cimentado, esse bulbo de tensão já é menor. E aí ele já não causa estragos. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, ele só aumenta a resistência nos primeiros centímetros da camada do solo, ele não aumenta a resistência para baixo, mas a resistência do solo ela é elevada quanto mais profundo você está no solo. Por quê? Porque o solo já está recebendo o peso de outras camadas de solo, então ela é mais compactada. Ou seja, a tendência, se não tiver água ali, um nascedouro d'água, a tendência é que sempre a camada de baixo seja mais resistente que a camada de cima. Portanto, quando a gente trata a camada de cima, a gente está tratando o que há de mais macio, o que há de menos resistente. Certo? Agora, se aplica-se a barragem, eu imagino que poderia aplicar sim, mas a permeabilidade, esse solo pode deixar de ser permeável, esse solo, aí é que tá. Porque isso implica em dificultar a permeabilidade desse solo, né? E essa água vai para algum outro ponto. E ela vai infiltrar de algum jeito. Ela vai infiltrar onde? Aí é que tá, né? Muito bem. Beleza, obrigado, viu, professor? Nada, desculpa, Márcio, eu não quero ser leviano, tá? Por isso que eu não falei sobre barragem. Deixa eu olhar um negócio aqui, aonde está nosso vídeo no Drive. Espera aí só um minuto. Meu Drive. Compartilhados. Compartilhados comigo. Ai, ai. Deixa eu ver se é esse. É esse. Bom, vamos ao primeiro vídeo. É um irmão meu que gravou, 8 quilos mais pesado. Mas tá bom. É isso aí. Se tiverem com dificuldade de ver ou ouvir, me dá um grito aqui.
Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleverton Costa. Vou apresentar. Moçada, peraí que o vídeo já começou numa velocidade de reprodução, tá normal, mas tá reproduzindo 1.25, Para 1.3. vocês algumas práticas, né? Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleverton Costa. Vou apresentar para vocês algumas práticas, nós vamos discutir aqui algumas práticas que servirão para a disciplina prática, claro, de mecânica dos solos, tá? Nós vamos entrar nos roteiros, vocês já devem ter percebido que nós temos alguns roteiros aí que são trabalhados ao longo dessa disciplina, e essa prática consta no primeiro roteiro, que é a identificação tátil e visual dos solos, tá? Nós temos aqui, para essa prática, nós temos separados aqui 4 vasilhas com 4 tipos distintos de solo. Desde o primeiro, um mais fino, que é um solo argiloso, passando por um solo arenoso, areno-argiloso, por uma areia pura, uma areia média, e um solo orgânico que foi colhido aqui nessa época. Nós estamos, só para contextualizar, nós estamos na cidade de Uberaba gravando no mês de fevereiro, então é uma época de águas, né? Então nós temos um solo com alguma umidade aqui, um solo orgânico natural com alguma umidade. Contextualizando, para que a gente precisa identificar visualmente? Por vários motivos, né? Obras de pavimentação dependem totalmente da qualidade do solo. Fundações de edificações correntes, grandes, médias, pequenas, também dependem totalmente do solo. E a conformação desse solo, ou seja, o nível de aceitação de cargas ou de recalque desse solo, depende diretamente da granulometria do solo, uma vez que a granulometria do solo interfere na percolação de água, e a percolação de água é função direta do recalque dos adensamentos, tá? Então, a primeira maneira de se ver é a coloração, o que nós já creio eu que já deu para perceber, e o segundo ponto pode ser medido ou mensurado, não de maneira científica, mas de maneira empírica, que é a aspereza desse solo, tá? Como é que o contato dele com as mãos, qual é a sensação que ele nos traz? Se a gente pegar o primeiro solo, vou pegar um punhado desse solo argiloso e vou esfregar eles nas mãos. Esse solo é um solo que não incomoda, né? Independente da mão estar mais grossa ou mais fina, mais calejada ou menos calejada, mas ele não incomoda. Ele suja só as mãos, claro, mas não incomoda, é um solo macio. À medida que vai subindo a granulometria do solo, vamos pegar um solo areno-argiloso, né? Ou seja, o percentual de areia é maior no solo. Se você pegar esse solo, e a aspereza dele é muito maior. Você percebe a aspereza maior. É claro que isso é uma prática na qual você tem que acreditar no que eu falo, mas não é difícil você achar aí na sua região solos caracterizados desta maneira para você perceber. Na hora que eu pego uma areia, eu acho que instintivamente você percebe que ela é a pior delas, né? Ela arranha a palma da sua mão. Então, aí já é uma medida de granulometria. Claro que não é uma medida científica, é uma medida empírica, visual, mas nós já conseguimos verificar a granulometria. Então, essa é a primeira demonstração que eu queria falar para vocês. Lá em fundações, ou na própria aula prática, nós podemos discutir, então, em detrimento, em função da granulometria do solo, qual que é a fundação mais adequada para esse solo? Aí eu pergunto, se eu tenho um solo altamente argiloso, muito fino, que é um solo que eu tenho, além do adensamento imediato, do recalque imediato, eu tenho primário e secundário. Qual é o tipo de fundação mais indicada para esse solo? Seria um radier, que ele aceitaria o recalque? Não, né? Seria uma fundação mais profunda. Para um solo arenoso, qual é a fundação? Dependendo das cargas, uma fundação mais rasa,
trabalhar com a sapata, com o radier. Tudo isso vai depender da granulometria do solo e da capacidade de suporte de carga através do ensaio de penetração chamado SPT, Standard Penetration. Mas esse é o assunto lá para fundações. Eu só estou tentando concatenar um assunto a outro para vocês verem que a importância da observação no canteiro de obras, enquanto a gente fala de obras de construção civil simples, é muito grande no que se diz respeito a fundações. Tá? O próximo ensaio que nós podemos ver é como a dificuldade ou a facilidade desse solo se desfazer. Tá? Nós temos aqui, isso daqui foi feito ontem pelo técnico Luiz aqui no laboratório, com um pouco de água, ele moldou essas pequenas esferas aqui, né? E o que eu quero promover para vocês, a sensibilidade, é de perceber a dificuldade para quebrar esse tipo de esfera. Então, colocou água numa quantidade pequena de arenoso e numa quantidade pequena de argiloso e esperou de ontem para hoje moldar e secar. A dificuldade para quebrar é muito grande. Eu tenho que fazer muita força para ele rebentar. Enquanto, na hora que eu pegar do solo com mais areia, ele é mais fácil. Ó. Veja que ele nem estourou com tanta força, né? Com tanta volúpia. Então, não é à toa que a gente tem aí materiais cerâmicos, né, que é o chamado barro, que é feito da argila, né? As telhas são feitas de argila. Por quê? Porque quando você umedece, né, esse solo e depois seca ele em estufa, ele cria uma grande resistência. E essa resistência é característica mesmo do solo da granulometria muito pequena, por conta de algumas ligações químicas que ocorrem entre eles. Tá certo? A próxima verificação que nós vamos fazer aqui é ver como é que ele se comporta, cada um desses solos dispersando na água. Para isso, eu vou pegar algumas pipetas aqui, encher d'água e já volto para mostrar para vocês como é que ele vai se comportar. Bom, voltamos, né? Foi ele pegar uma colher, uma espátula e temos essas 3 provetas aí com água. E o que eu quero que vocês observem aqui não é uma corrida para saber quem dos solos vai chegar primeiro, até porque eu vou colocar eles cada um de uma vez. Eu quero que vocês observem as maneiras diferentes que ele se dispersa na água, tá? Eu vou começar do solo mais fino para o mais grosso, deixando o orgânico para que depois eu faça as considerações finais sobre ele, tá? Então aqui o solo argiloso, vou colocar uma quantidade de solo aqui dentro, para vocês verificarem a dispersão. Deixa ele decantar. No segundo frasco, eu vou colocar agora desse solo cuja predominância é a areia. Eu diria que esse solo, pela característica que eu estou observando, é um areno argiloso. Agora, no último solo, a areia pura, uma areia média, areia de construção mesmo, né? Tirada lá pela draga no fundo do rio. Independente do tempo, ó, sem esperar a decantação, o que a gente já percebe? Dá para vocês aí da esquerda para a direita, né? O último solo que eu coloquei, que foi a areia pura, não é um solo, é a areia mesmo, caracterizada, média, veja que ela quase não sujou a água e foi toda depositada no fundo. Então, o escoamento dela foi muito rápido, né? A deposição dela no fundo foi muito rápida. E enquanto os outros solos, se a gente perceber, quanto mais grosso o solo, mais rápido ele desce e mais limpa fica a água. Então veja, a água aqui quase, né, quase transparente, quase da sua cor, sem modificação. Aqui essa água foi contaminada em relação à coloração pelo solo, agora essa coloriu muito mais. Por quê? Quanto mais fina a partícula, mais fácil dela se dispersar na água e homogeneizar, né? Aqui nós temos uma mistura daqui para cá, cada vez mais heterogênea ou homogênea se contar para esse lado, tá? Para encerrar essa prática é rápida mesmo, sucinta, e a ideia dela é despertar muito mais perguntas do que respostas para vocês. As perguntas que vocês deverão se
fazer, quando é que isso tem importância, onde é que a granulometria se aplica, onde eu tenho soluções melhores em detrimento de uma e da outra. Por fim, eu quero mostrar o solo natural, porque normalmente vocês não vão encontrar na obra o solo pronto desse jeito. Isso aqui é um processo que na próxima prática vocês vão entender ela melhor, quando a gente for fazer a granulometria propriamente dita. O solo, ele vem cheio de folhas, ele veio cheio de cascalhos, pelo menos na região aqui que nós estamos. Ele vem com material orgânico, humus, cascalho, folhas, né? E como é que eu vou saber se esse solo aqui, se esse cara, qual deles ele pertence? O que tem aqui dentro para formar esse solo? Eu só vou saber fazendo as separações, que aí é o processo de granulometria. Eu posso adiantar vocês pela coloração, que esse solo está muito mais próximo de argila do que areia. Então, se eu fizesse um ensaio aqui de caracterização com esse solo, e nós vamos fazer, vocês vão perceber, que esse solo aqui tem dentro dele o que nós chamamos de peneiramento grosso e fino, mas é um solo muito mais voltado para a areia, para silt e argila, do que propriamente para a areia, o que é característico da região nossa aqui do Sudeste, né? Na Bahia, nós temos o solo chamado Massapé da Bahia. Esse é um solo muito próximo desse tipo de solo, que é essa cor avermelhada, tá certo? Discutimos em sala de aula no momento da prática, aonde isso se aplica. Beleza? Até a próxima prática. Nos encontramos. Muito bem. É isso, gente. Peraí, só um minuto. Então, alguns solos se comportam mais em função da sua granulometria. Granulometrias mais grossas, solos mais grossos, têm maior resistência, recalcam menos, portanto, aceitam melhor a fundações rasas, né? Solos com baixo índice com alto índice de penetração, né? Com um número de SPT alto e muito finos, tendem a recalcar muito. Então, as fundações rasas costumam proporcionar essa edificação recalque diferencial. O que é recalque diferencial? Em tese, se uma casa inteira, se todas as fundações de uma edificação recalcarem 3 centímetros, essa casa abaixa 3 centímetros e está todo mundo bem, todo mundo legal. O problema é quando o pilar 17, o 24, o 32 e o 7 recalcam 3 centímetros e os outros não. Isso vai gerar uma trinca na casa. Vai puxar, a viga vai inclinar, a laje vai fissurar, a parede vai estourar, vai fazer aquela trinca mapeada na parede, ou ela contorna o tijolo, ou ela tem uma diagonal, pode dar um esmagamento sob a laje, e aí isso é função da trinca. Fala, Heather. Cleverton. E quando dá uma trinca no chão, no piso? Trinca no piso. Trinca no piso pode ser por vários motivos. Vamos pensar. Ele está colado na parede, onde ela está? Como seria essa trinca? Opa, desculpa. No chão mesmo. Aqui em casa aconteceu. Eles construíram um bairro aqui perto e tiveram que explodir com dinamite. Tá. Aí eu acho que veio pelo chão e pegou minha casa. E não só minha casa, a casa do vizinho de cima. E deu uma trinca no piso. O piso veio marcando ele no chão num espaço curto. Mas veio marcando ele. Eu não sei o que está acontecendo abaixo dele. Mas em cima dele. É por isso que eu te perguntei a causa, onde estava, né? Se ele era colado na parede, se ele era na beirada da parede ou se ele era solto. Olha, isso daí, 90% esse solo movimentou. Por algum motivo, esse ponto da sua casa era um ponto com menor compactação quando foi fazer. Isso deve ser no térreo, sobre o solo, é o que você está me dizendo. Então, não tem malha, né? Você não fez um contrapiso com malha, é um contrapiso simples, e aí ele cedeu. E aí, porque o piso ele foi assentado,
Então, ele tem o seu rejunte, sua adjunta de dilatação, e tem a argamassa colante. Ela tem uma determinada resistência e a junção de uma placa com a outra. Então, na hora que ele mexe um pouco, a primeira fissuração é nos cantos de junção do piso, que é sempre no material que suporta menos. Entre a argamassa, entre a resistência ao cisalhamento, à flexão e à compressão do piso da argamassa, sempre é menor do rejunte. Ele trincou no meio do piso mesmo, não entre a argamassa. Estourou o piso mesmo? É no meio, ele foi passando no meio do piso. No meio do piso. Mesmo motivo. O porquê do meio do piso, então, é porque deu uma afundada naquele ponto ali. Só se retirando mesmo, compactando outra vez, nivelando e fazendo de novo. E é difícil você substituir só aquele piso lá. Você sabe que você vai ter que substituir o piso do cômodo inteiro, né? É no corredor da minha casa. Você vai ter que fazer o corredor de novo. Porque aí você vai ter que compactar ele com manual, né? Para você não empurrar o problema para os outros cômodos, compactar ele manual, verificar se não tem água também, tá? Porque isso pode ser, além desse movimento, pode ser água. Já passando um tubo ali por baixo, por exemplo, e esse tubo tiver com vazamento, pode ser que esse tenha encharcado, no primeiro caminhão que passou na porta da sua casa vibrou, deu borrachudo, ele baixou, e aí o seu piso trincou. Flexionou, né? O piso é cerâmica, a cerâmica é um material que na mecânica a gente fala, ela tem um comportamento frágil, ela não avisa antes, ela não consegue fletir, ela trinca, simplesmente trinca. Então quer dizer que esse piso seu, ele ficou apoiado num canto, ficou apoiado no outro, e no meio ele perdeu resistência, por isso que ele trincou. Se fosse em volta dele inteiro, ele tinha fissurado onde eu te falei, no rejunte. Se não é no rejunte, é porque ele ainda tem um pedaço de apoio. O buraquinho é pequeno. Pode ser vazamento. Você acompanhou a construção da sua casa? Acompanhei. Lá não tem muito tubo passando por lá. O vazamento não que você falou, eu já descartei, porque não passa. Eu tô indo mesmo, pela vibração mesmo. Então pode ser. Pela vibração. Aí, por algum motivo, né? A compactação nunca é linear. Você não consegue nunca pegar um terreno 300, 200, 100 metros quadrados que for e falar que ele vai ficar compactado toda a área dele com a mesma energia, com o mesmo Proctor. Então, ali é um lugar com menor compactação e é onde apontou esse problema. Tá? Mas não sofra não, quer dizer, sofra só financeiramente, porque arranca todo o piso e faz de novo. E o seu rodapé embutido? Não. Minha casa tem mais de 15 anos. Eu tenho que trocar para o porcelanato mesmo, que meu piso é o piso... É piso cerâmico? É cerâmico. Piso cerâmico. Bom, então já está te avisando que é para você comprar um porcelanato. Comprar o de 50, né? Comprar o de 50. E aí Mas tem. Olha em promoção. Às vezes eu não sei se você consegue em toda a metragem quadrada, porque essas promoções assim, a metragem quadrada, às vezes os caras não têm isso tudo, né? Casa pequena, casa de 100. Então, às vezes você consegue. Ah lá, já achei o vendedor. Ah lá, achou. Justamente, olha lá, eu tenho. E o que eu ia te falar? E aí, lembrando, na hora de você fazer o orçamento, que uma coisa implica na outra, né? Se você for fazer o rodapé embutido, você tem que pintar a parede de novo, né? Então, mesmo você sentar o piso, eles vão acabar sujando, só que aí... Acabei de pintar em outubro a casa. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho. Invariavelmente, a mão de obra vai acabar sujando sua parede. Uma demão resolve, mas você vai ter que dar uma demão. Fala, Kênia. Kênia? Deve estar com algum probleminha aí, ou levantou a mão sem querer. Professor. Diga, estou te ouvindo. Pode falar? Pode. Aqui, nesses últimos tempos, o porcelanato é um dos melhores pisos? Ah, sim, né? O porcelanato ele tem um tratamento térmico diferente do piso cerâmico, né? Então, ele é um piso melhor com relação ao esforço, né? Ele aguenta mais e com relação à abrasão, né? O que mede aí essas resistências do piso é um índice chamado PEI, né? PEI. A gente fala PI. E o porcelanato, na comparação com o piso cerâmico, se você pegar um PI4, ele é melhor. Ele é o barro branco, né? O povo fala o barro branco, porque o tratamento térmico dele é melhor, mais acurado.
o tempo para fabricar um porcelanato é maior do que o tempo para fabricar, para vitrificar a cerâmica e fazer um piso cerâmico. Por isso ele é menor, Kenny. Entendi. Melhor. A durabilidade dele seria de mais ou menos de quanto tempo? Eu tenho que olhar, o fabricante, o engenheiro, com relação ao piso, ele tem responsabilidade jurídica por 5 anos. Ah, tá. Então, provavelmente o piso também tenha essa duração de 5 A anos. mesma durabilidade. Isso, mas assim, 5 anos é para começar a apresentar um probleminha de lasca, alguma coisa desse tipo, né? Porque se você for pegar, por exemplo, parte da minha casa já era construída quando eu a comprei, né? Eu fiz o resto. Essa parte tá no piso até hoje. Eu olho para cá e eu tô vendo, por isso eu tô olhando. Olha, deve ter uns 10 anos, 12 anos. Tem piso aí que tá intacto. Entendi. Alguns chocaram, ficaram loucos, mas assim, não necessariamente isso vai estragar com 5 anos, não, tá? Ok. Obrigada. De nada. Letícia. Então, professor, eu faço acompanhamento de obra, né? Aí, o que aconteceu? O pedreiro acabou de me passar. Perto do pilar, num quarto, né? Um quarto sem ser suíte, tá oco. A pessoa que vai colocar o porcelanato lá, o grazenato, que eu não estou mexendo com porcelanato, né? Eu achei o grazenato, a cliente optou por ele, mas em conta. O barro vermelho, né? E ele falou, Letícia, não tenho condições de instalar o piso em cima do concreto dessa forma, né? Você vai ter que quebrar o concreto novamente e ver o que está causando. Aí isso aí é o solo? Solo. Porque tem 2 motivos para ele estar oco, né? A argamassa podia tá usando, por mais que eu estou usando uma C3, mas a C3 mal assentada e nada é a mesma coisa. Né? Não, no caso está no contrapiso, aí ele foi checar o meu contrapiso para poder colocar a cerâmica, né? Então o contrapiso está ocado. Isso, o contrapiso está ocado. O solo não foi compactado, E logo no lugar, sob o pilar, do lado do pilar, essa casa, provavelmente, a fundação dela deve ser em agulha, deve ser estaca. Isso. Então pronto. Furou para fazer a estaca, o solo não estava bem compactado. O cara vem com o trado, o cara vem com a cavadeira, bate cavadeira, o cara vem com o trado, abre no trado. Não compactou, esse solo tá fofo, veio, fez o contrapiso, esse solo molhou, esse solo vibrou, esse solo... Lá não está compactado, vai ter que quebrar e compactar, mas sorte que ainda está na fase de construção, então para resolver é muito mais fácil, né? E parabéns ao seu acabamentista que teve a preocupação de olhar isso antes de assentar, porque a grande maioria assenta, o negócio fica oco e aí você tem um prejuízo maior. Parabéns para ele. Né? Obrigada. Nada. Deixa eu ver mensagens aqui. Mensagens. Pessoal, legal. Essa aula, vocês já sabem que essa aula vocês têm que ter 75% de presença para ser aprovado nessa matéria, né? Antigamente era relatório de prática, hoje não temos mais relatório de prática. Basta vocês responderem as ACQAs, que abrem em alguns períodos específicos, que eu não sei, não tenho a mínima ideia qual sejam, mas vocês sabem mais do que eu. E 75% de prática, né? 75% é 3/4. São 8 aulas. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 4, 6. Então, 3/4, né? Vocês precisam estar presentes em 6 de 8 aulas. Presente. Como é que funciona a presença? Eu estou vendo que vocês estão colocando nome aí no chat. Não precisa pôr nome no chat. Eu não faço mais chamada física. Atenção, Letícia, presente. Poliana, presente. Não faço mais isso. O Google... O Meet me gera um relatório de permanência. Então, quem teve permanência maior do que 60% na hora-aula, né? Ele me dá lá quanto tempo foi de gravação. Quem tem essa permanência, ele me gera um Excel, é fácil demais eu colocar um se, eu coloco uma fórmula se tal pessoa, esse permanência dela é maior do que 0,6 vezes o tempo da aula, está presente, ele já me gera um presente, uma falta ali, e é assim que funciona, então não se preocupe em colocar nome, nem nada disso. O Google já sabe que vocês estão aqui, já me conta isso. Poliana, sim, senhora.
Eu fiquei de dependência nessa matéria, né, por conta que eu perdi uma aula, né, uma aula são 3 horas, né, aí eu tô repetindo ela novamente agora. Uma aula? Eu perdi um dia, um né, são dia, 3 aulas, aulas. né? Um dia. Hoje é um dia de 2 aulas, né? Mas os outros 2 serão dias de 3, justamente. Isso, eu tô repetindo novamente por conta que eu perdi, né, o pessoal ficar esperto aí para não perder a aula, né? Justamente. Obrigado pelo exemplo. Né, professor? Oi? São 8 aulas, né? São 8 aulas. Precisa de 5, né? Eu errei na conta? Porque 60% de 8 é 4,8. Não, né? 75% de presença. 60% é o uso de critério de permanência. Seu áudio fechou, Heather. 60 é na nota final, 75 na frequência. Isso, 3/4 é a presença. Ok. Professor de matemática. Podia ter deixado sem essa, né, Renato? Podia ter ficado calado. Pois é. Não, mas ele não fez a conta errada. Ele usou a equação errada. Ele usou o parâmetro errado. Casa ia cair. Equação. Edeilson. Boa noite, bom dia a todos. Bom dia. Em relação à presença, se eu mudar a janela, por exemplo, porque eu gosto de acompanhar o material para poder entender algumas coisas, conta a presença normalmente? Conta. Você tem que entrar sempre vinculado a um e-mail. Nossa, foi boa essa pergunta. Você tem sempre que entrar vinculado a um e-mail. Se você mudou a janela, por exemplo, você saiu do celular e vai entrar no computador. Ele mostra para mim que você entrou tal hora, saiu tal hora e voltou tal hora. Toda movimentação que você fizer, conta. E se você entrou em 2 contas, Edeilson, suponhamos que você tenha 2 e-mails. Edeilson.freitas e freitas.edeilson. Se eu conseguir visualizar que os 2 são você, eu somo os tempos, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, eu tenho esse bom senso. O problema e eu esqueci de avisar isso no começo, nossa pergunta foi providencial, que, gente, como é que o relatório mostra para mim? Só para vocês terem uma ideia. O relatório, a primeira coluna vem assim, nome, que é o nome que, na hora que vocês olham os colegas de vocês aí, e vocês mesmos, os nomes que estão aparecendo aqui. Por exemplo, Edeilson Freitas. Vou pegar o exemplo dele que conversou comigo há pouco. Ele pode ter entrado, aparece a primeira coluna, nome, a segunda coluna, e-mail, a terceira coluna, aí tempo de permanência, mas é o importante, nome e e-mail. Eu preciso reconhecer vocês por um dos 2. Porque tem gente, por exemplo, que entra com a conta da pessoa jurídica. Isso acontece sempre. Está no trabalho, entrou na conta da construtora XYZ. E o e-mail, e aí o nome não está o nome da pessoa. Eu jamais vou entender isso. Felizmente, aí, bola de cristal estragada. Mas se você entrou com o e-mail da sua empresa, mas o nome do perfil aqui está Deilson Freitas, está fácil. Ou vice-versa. O nome aqui está do perfil, mas o seu e-mail está com o seu nome presente na lista, para mim está fácil. Então, atenção a isso aí. Quem está entrando na conta do marido, da esposa, do tio, do papagaio, do cachorro, e o nome aqui está errado, o e-mail está errado. Se algum caso for assim, no final da aula vocês vão me avisar. Ana Cláudia. Professor, a próxima aula inicia agora às 11, certo? Certo. Ok. Aí a gente vai continuar nesse mesmo Não, link, a gente tem que migrar para... eu já vou me despedir de vocês e já vamos pular direto para o link de lá. Tá bom, beleza, obrigada. Por causa de nada, é por causa do tempo de gravação, Ana, senão a gente ficava aqui direto. Só que aí o tamanho do vídeo fica muito grande, depois eu não consigo disponibilizar ele. Beleza, obrigada. De nada. Karina. Bom dia, professor. Na realidade é Jéssica. A dúvida era essa porque o senhor tinha falado. Estou acessando aqui com a conta do trabalho e tá Karina, mas não sou Karina, eu sou a Jéssica. E no caso, deixa anotado, como é que mas aí depois vai discutir no final da aula, né? Você vai, todos que tiverem o mesmo caso da Jéssica, que não é Karina,
vai me chamar no final da aula, por favor, para eu anotar no papelzinho que a Karina é igual Jéssica. É só isso. Eu anoto aqui, Karina é igual Jéssica, tá? Beleza? Isso serve para todos. Quem tiver com uma conta diferente, por favor, me chama no final da aula e falar quem é esse, na verdade é esse. Pronto, resolvido. Professor, é importante entrar com um e-mail institucional, né? Seria melhor ainda, porque facilita, mas qualquer coisa, Matheus, que suponhamos que você não esteja com o seu institucional. A premissa da faculdade, da universidade é essa, pedir ao aluno que entre, mas eu não vou ficar batendo em cima disso, não. Não acho que é isso que diminua seu conhecimento, né? Mas, assim, é importantíssimo, porque facilita a minha vida. Mas tá lá, Matheus, e só tem um Matheus na sala, automaticamente é você. Põe lá um apelido, Matheus, camisa 9. Matheus Centravante. Então, beleza, só tem o Matheus Gomes na sala, o Centravante é ele. O Centravante você conhece, você tem o Ira aberto, né? Meu Deus do céu, aquilo é problemático. Aquilo tem problema, tropeça sozinho, é risadinho, o time tá perdendo, ele tá rindo, que cara tem algum problema. E o problema maior é o Corinthians não ter vendido ele. Eu levava no aeroporto, levava. O West Ham querendo contratar o cara por empréstimo, 3 milhões de euros de empréstimo. Ah, não, é sofrimento demais. Corintiano é... Ô, Reda, não estraga o mudo, professor, não, pelo amor de Deus. Não, mas eu sou São Paulino, nós perdemos para o Atlético no último lance, pô. Eu também não tô feliz, não. Ah, mas assim, o São Paulo passou muitos anos passando raiva, mas assim, voltou, né? Bom, gente, vou encerrar aqui esse link, podemos ir direto, só eu vou responder a pergunta da Ana Flávia, mas eu já vou encerrar aqui, vou responder o Ângelo. Por favor, vocês têm a aula 2, por causa do tempo de gravação, já está aberta a porta lá, pode entrar e pular para a aula 2, já estou passando para lá, tá? Um abraço para todos, até a próxima aula, vou responder Ângelo e quem mais escreveu no chat. Encerrando a gravação, até